Olá, meus queridos irmãos, bem-vindo a mais uma aula teológica, a quarta aula de Bibliologia, a ciência da Bíblia ou estudo sobre a Bíblia Sagrada. Quero desejar a todos uma boa noite, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória, porque é o único do mundo inteiro que merece o nosso louvor, a nossa glória e a separação de todas as coisas prejudiciais à vida espiritual, para dedicar somente ao Senhor dos Exércitos. Conforme disse Ezequiel, grande profeta, o Senhor Jeová. Que Deus esteja abençoando esta aula, humilde aula, mas onde nós comentamos sobre as maravilhas de Deus. A simplicidade que há em Cristo, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da Palavra de Deus, mas com poder, com honra e com glória. E nessa noite eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Os irmãos, amigos, sabem muito bem que é uma oportunidade que Deus nos concede a cada aula, a cada culto, cada evangelismo, cada leitura da Bíblia, cada oração. É uma oportunidade a mais que Deus nos concede. Por que digo isto? Porque, infelizmente, muitos não têm mais esta oportunidade. Talvez esteja aí em uma cama, na UTI, entubado. Ele não tem esta oportunidade. Então, cada vez que nós reunimos em torno da Palavra de Deus, devemos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade. Ok? É uma bênção maravilhosa. Então, para mim, pastor Genésio Soares Lopes, é uma oportunidade a mais que Deus me concede de poder, então, comentar um pouco mais sobre a Palavra de Deus, né? E Bibliologia é uma aula muito importante. Oxalá todos os salvos pudessem se preocupar com o estudo da Palavra de Deus, que até o momento, louvado seja Deus, está ao alcance de todos. Antes de iniciar aulas, nós oramos, e nesta noite não vai ser diferente. Eu gostaria de orar neste momento, pedindo a direção de Deus. Já conversamos com o nosso Pai, já clamei a Deus, mas, mais uma vez, eu quero rogar a Deus por esta aula, para que seja bem sucedida. E depois, então, da oração, nós vamos conhecer alguns irmãos que já chegaram. Temos aí 6 aparelhinhos ligados, menos um de casa, são 5. Então nós vamos conhecer esses 5 irmãos que nos honram com as suas presenças. Ok? Vamos orar, fechem os olhos. Bondoso Deus, nosso querido Pai Celestial, louvado seja o Teu nome. Através das nossas vidas, através do nosso ser, através do nosso louvor. Ó meu Deus, eu te agradeço de todo o coração
pela tua bondade, pelo teu amor, pelos teus cuidados paternais dispensado a nós, os teus filhos. Se estamos aqui, é porque o Senhor nos permitiu, dando saúde, dando tranquilidade. Eu te agradeço, meu Deus, pela boa melhora da minha filha, e ontem tivemos uma boa notícia da sua melhora. Continua abençoando ela, minha esposa, que muito tem sofrido, e que o Senhor continue nos dando aquilo que ninguém pode dar, que é a paz, o conforto nos momentos de aflições. Pai, nós te agradecemos por tudo, até mesmo, ó Pai, por esta aula que vamos iniciar. Meu Deus, abençoa todos que já estão aí com seus aparelhinhos ligados e participarão nessa horinha, e aqueles que porventura virão a ligar os seus aparelhos para sintonizar nesta aula. Meu Deus, que a tua palavra poderosamente possa falar a todos os corações, que não haja, meu Deus, nenhuma interferência, que possamos dar início e concluir tudo guardado pelo Senhor. Abençoa os que estão enfermos, meu Deus, conforta-os, cura-os, se for esta a tua vontade. Abençoa, ó Pai, a família daquela pessoa que sofreu e partiu desse mundo por causa daquelas abelhas, poderia dizer abelhas assassinas. Ó meu Deus, conforte os corações. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos, os amigos que estão aí, talvez com o Covid ou com suspeitas, aqueles que ainda vão fazer exames. Abençoa, meu Deus, também a irmã Marinalva, que teve aquele problema ontem, aquele acidente com a moto. Te louvamos porque não foi fatal, mas poderia ter sido, e o Senhor abençoou. Aqueles dois rapazes que ajudaram ela, defendendo, ó Pai, daquele homem, que o Senhor esteja retribuindo, abençoando, que o Senhor esteja também tirando o trauma da tua serva. E abençoe, meu Deus, os pedidos que foram apresentados através dos grupos, dos nossos irmãos, amigos que estão enfermos. E abençoa a sobrinha da irmã Alzira, não sabemos como está, mas o Senhor sabe. E abençoa, Pai, todos os enfermos. Abençoa, meu Deus, também aquela pessoa lá do Ceará que ainda está hospitalizada. Abençoa o garotinho de 9 anos, a sua recuperação. Abençoa a irmã Maria Madalena, ó Pai. Ajude a tua serva a vencer, ó Pai, este problema em seu joelho. Ajude ela, Pai. Abençoa a irmã Arlete e todos que estão enfrentando a mesma dificuldade ou piores ainda. Ó meu Deus, abençoa todos da área da medicina. Meu Deus, para que cada componente da área da saúde seja protegido pelo Senhor. Abençoa todos os caminhoneiros, aqueles que arriscam as suas vidas para ganhar o sustento e transportar as mercadorias necessárias. Proteja eles, ó Pai, e abençoa nossos irmãos que trabalham com suas carretas, ó Pai. Abençoa o Arlindo também, lá no hospital, ou mesmo, não sei se já foi para casa, mas seja com ele e toda a sua família e seus familiares. E assim, meu Deus, abençoa as tuas igrejas, todos que estão na responsabilidade de ministrar as tuas igrejas. Nos ajude, nos instrui, nos dirige, nos capacite
para que o teu nome seja glorificado e as tuas igrejas sejam edificadas, ó Pai. Nos dirige e nos guarde e nos dê uma boa noite. Nós oramos e te agradecemos, em nome e por amor do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, louvado seja Deus. Estamos aí com 7 aparelhinhos ligados fora de casa e vamos conhecer, porque hoje eu não vi nenhum aqui no meu aparelhinho. Não conta, né? Hã? O de casa não conta. Ah, o de casa não conta, então amém. Então são 8 aparelhinhos. Isso quer dizer que 8 irmãos, né, clicaram para nos ouvir. Pode falar? A irmã Alzira Briel. Olá, irmã Alzira. Como está a sobrinha? A irmã falou que essa semana talvez submeteria a cirurgia, né? Depois a irmã poderá passar para nós. Vamos continuar orando. E também a irmã Alzira e a Dani pediu aí um comentário sobre Cantares de Salomão. Nós estaremos gastando alguns minutinhos para ajudar. A irmã Alaide Apetito. A irmã Alaide Apetito, olá, irmã Alaide, que prazer, né, muito grande ter a irmã aí conosco. E também não disse, mas talvez o irmão Diácono Raimundo está aí conosco. Deus abençoe grandemente. Irmã Norma. A irmã Norma, lá em Birigui. Ontem aqui em Araraquara, quando eu ia para o hospital, a gente viu por 2 vezes um veículo lá de Monte Aprazível. A terra do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. Oh, que bênção! Lá de Birigui. Então, a irmã Norma, irmão Cidinho, irmão Cauã, que Deus abençoe vocês aí em Birigui. Irmão Paulo. Irmão Paulo dos Santos. Eu não sabia, tem 2 irmãos Paulo, né, que acompanham as minhas postagens, Paulo dos Santos e Paulo Rodrigues. E essa semana eu confundi um com o outro e dei um fora aí, mas os irmãos vão entendendo, né, e vão me aceitando como eu sou. Então, irmão Paulo dos Santos e quem sabe o irmão Paulo Rodrigues também, né? Irmão Paulo dos Santos é de Mogi. Certo, irmão Paulo dos Santos é lá de Mogi das Cruzes. Irmão João. Irmão João, Diácono João Barbosa, ok? Olá, irmão João, estivemos aí na casa dele há pouco tempo. Deus que abençoe o irmão João. Quem sabe a irmã Marinete, com esse friozinho, né? Nada de sair, vamos ficar em casa e assistir pastor Genésio. E também o Wesley Gerson, que Deus esteja abençoando grandemente o seu lar. Irmão Ailton José Lins. Olá, irmão Ailton, Deus que abençoe o irmão e também a esposa, criança. Deus possa estar aí ajudando sempre os amados irmãos. E a irmã Maria José Buono Monteiro. E a irmã Maria José Buono. Deus esteja abençoando, está aí sempre conosco, ok? Também, né, o irmão Paulo Santos está dizendo, manda um alô para a irmã Cida, lá em Porto Ferreira, assistindo também. Ok, olá, irmã Cida de Porto Ferreira, também está aí assistindo conosco. Deus que abençoe grandemente. E também a irmã Cláudia está nos assistindo. Quem sabe o irmão Misael e os meninos. Deus que abençoe, irmã Cláudia, grandemente. Irmão Valdecir. Irmão Valdecir também. Olá, irmão Valdecir. Domingo que vem, querendo participar do culto com a Ana Júlia, está aí na escala. Ok, irmão Valdecir? Uma boa noite, temos bastante saudade. Esteja domingo no culto, à noite com a Ana Júlia. A irmã Maria Teodoro. E a irmã Maria Teodoro, né, a irmã Cida, quem sabe o irmão Leomir e o pessoal aí vizinho, que Deus esteja abençoando. Eu acho que eu vi a Angelita aqui, mas não... Parece que o meu sobrinho, né, Osiel e a Angelita estão participando também, mas até agora não apareceu, né?
mas que Deus esteja abençoando a todos, tá? Ok. Então, olá, Uziel, olá, Angelita. Um abração para todos aí de Ribeirão Preto. Temos muita saudade. Muito bem, nós vamos à nossa aula, apenas uma horinha, né? Menos um pouco. Então, a bibliologia dispensa comentário, né? Logia, ciência, estudo da Bíblia Sagrada. Repito, graças a Deus pela Bíblia. Possivelmente, o ano que vem, vamos ter surpresa, né, com respeito à Bíblia, mas permaneçam firmes. Não troquem essa Bíblia Sagrada por nada. O apóstolo Paulo falou sobre o Evangelho, ainda que anjos do céu anunciem outro Evangelho, que não seja este Evangelho, que não seja a Bíblia, que seja considerado o quê? Anátema. E anátema quer dizer o quê, Dilane? Maldito. Opa, maldição. Anátema quer dizer maldição. A minha secretária que está uma afiada, né? Graças a Deus, resposta na ponta da língua. Quer ver? Quem foi a esposa de Adão? Foi Sara. Deixa eu fazer uma correção. Os irmãos sabem que foi Eva, né? Na quinta-feira passada, não sei se os irmãos perceberam, porque depois eu gosto de ouvir, quando estou sozinho, tranquilo, as falhas que eu cometi. Não é assim falha técnica, mas não sei se é a pressa de falar alguma coisa. E eu falei assim, do ano 400, de Malaquias a Mateus, aproximadamente 4 décadas. 4 décadas é 40 anos, certo? Então, eu sei que não é 40 anos apenas, é 400 anos mínimo, dá um pouquinho mais de 400 anos. Então não deixa só corrigindo, eu falei 4 décadas, mas são 4 séculos, ok? E nesse espaço de 400 anos, né, que surgiu os livros apócrifos. Esse período de 400 anos foi considerado o período do quê? Do silêncio. Está vendo? A Dilene respondeu silêncio. Está na ponta da língua. Esse período é o ano de silêncio, então não houve inspiração de Deus. É por isso que os apócrifos não são confiáveis em hipótese alguma, porque uma que foram escritos em um período que Deus não usou nenhum autor. Ok? Muito bem. Nós vamos fazer a gente vai para cantar, dá uma explicaçãozinha depois, ok? Pode deixar aí. Vai demorar um pouquinho, sim. A irmã Daninha, ela não está presente, né? Daninha fez a pergunta e saiu na carreirinha. E a irmã Alzia comentou também sobre cantares. Qual seria o objetivo de cantares, né? Visto ser um hino poético e quanta poesia em cantares, né? Teve uma vez que meu irmão ficou bravo. Eu falei, eu não vou ler esse livro, porque esse livro aí não tem nada a ver com Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que cantares, né, houve também o quê? A manifestação de Deus, correto? O livro de Cantares de Salomão também foi inspirado por Deus. Do contrário, não teria sido canonizado. Não é porque é um livro poético, bonito, com palavras bonitas, né, cheia de flores, de jardins, que comoveria os corações daqueles que canonizaram a Bíblia. Não tem nada a ver, certo? Então, é um livro poético,
mas houve inspiração de Deus. E agora, todos os livros da Bíblia, os 66, Deus teve motivos para inspirá-los. Teve alguns livros que Deus inspirou que não está canonizado? Não. Né? Então, cada livro, cada epístola, seja geral, seja paulina, seja o livro da Revelação, houve realmente motivos para Deus canonizar e preservar até hoje, e será preservado até o dia do arrebatamento. Amém? Muitos tentaram destruir a Bíblia, e ainda estão tentando, mas não vão conseguir. Por quê? É a palavra de Deus. Né? Agora, veja bem, se os irmãos lerem com bastante atenção Cantares de Salomão, os irmãos vão ver que tem muita relação do marido com a esposa, mas o motivo especial de Deus ter canonizado, ter inspirado esse livro, é justamente para falar com respeito à igreja e Jesus. O noivo, Jesus, e a noiva, a igreja do Senhor. Né? Se os irmãos pegarem alguns pontos e ligarem, os irmãos vão ver que tem aí, como se fosse aí um sanduíche, né? Os pães, que são os principais, né? O recheio faz parte, mas o pão, especialmente, né? Ou a tapioca que seja, né? E depois o recheio. Então os irmãos vão ver que tem vários pontos que a gente poderia usar como o pão, ou como aquela tapioca, né? Aberta. E o meio daquele ali, as palavras que existem naquele meio, então seria os recheios, né? Se os irmãos pegarem aí na Bíblia, Cantar de Salomão, capítulo 1, vamos comentar um pouquinho para dar aí satisfação para a Daninha, depois vai ouvir, e a irmã Alzira. Capítulo 1, verso 2, apenas a parte B. Se for ler inteirinho, a gente vai tomar muito tempo. Porque melhor é o seu amor do que o vinho. Certo? Não está... Deus inspirou essas palavras, simplesmente para satisfazer Salomão. Não. Né? Mas está falando de algo especial. Algo particular da igreja para com o noivo, para com Jesus. E se você lá ler em Efésios, você vai ver a ligação que tem, a conjunção, sei lá como eu poderia dizer, da noiva com Cristo e o esposo com a esposa. Né? Então, está dizendo, melhor é seu amor do que o vinho. O que a Bíblia diz sobre o vinho e sobre o amor em Cristo, em Deus? Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você não possuir o amor demonstrado aqui em Cantares de Salomão, melhor é o seu amor do que o vinho, você não vai se preocupar em encher o seu corpo do Espírito Santo. Eu não amo tanto Jesus. Você não vai querer encher-se do Espírito Santo. Você vai embriagar com o vinho. E aqui está falando, não é o vinho líquido, vermelho ou branco, mas justamente as coisas do mundo. As riquezas do mundo, a beleza do mundo, os prazeres do mundo, o pecado do mundo, obviamente, né? Então tudo isto está relacionado ao vinho que está falando.
E agora o amor que Deus falou em Cantares. Preste bem atenção. Porque melhor é o seu amor, né? Então, quando você ama Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, obviamente, automaticamente, você vai encher-se do Espírito Santo e não vai querer nem saber do vinho. Hoje, uma amiga da irmã Alzira que chama Nerli, acho que está assistindo também, e ela é lá do Rio Grande do Sul. Amém. A irmã Alzira está dizendo que a irmã Nerli, amiga da irmã Alzira, lá do Rio Grande do Sul, está participando. Que bênção! Então chegou aí até Rio Grande do Sul. Amém. Deus que abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. O meu sincero desejo é que tenha aí a oportunidade, né, de ficar até o término, que é apenas uma horinha, nem isso. Poxa vida. Deu para entender? Bom, mas não vamos ficar por aí. Então você viu aqui, eu vou repetir para deixar bem claro. Qual a finalidade de Deus ter deixado esse livro maravilhoso, poético de Salomão, e inspirou. Agora, no verso 4, está dizendo: leva-me tu, correremos após ti. Né? Nós estamos aguardando o quê? A volta do Senhor. E hoje poderia dizer: Senhor, leva-nos. Quem é que não gostaria que houvesse hoje o arrebatamento? Todos nós almejamos, né? Embora temos que deixar aí a livre, espontânea vontade de Deus e trabalhar em prol para ganhar outras pessoas, mas o nosso desejo é justamente estar aí correndo até ti, após ti, na sua obra, na sua seara, demonstrar aí o amor de Deus no mundo. Isso aí é como se fosse uma correria. Paulo falou assim, inspirado também, o mesmo Paulo, né? O mesmo Espírito Santo. Vocês corriam bem, corriam após ti, né? Demonstrando e mostrando ao mundo as coisas de Deus, as maravilhas de Deus. Quem é que vos impediu de correr? Então, se hoje a igreja está correndo, no passado a igreja estava correndo, após ti, após o Senhor, hoje devemos continuar correndo, se realmente nós tivermos alicerçado no versículo 2, melhor é o seu amor do que o vinho. Dá para entender? Né? Então, a carreira da igreja, dos pastores, não devem sofrer nenhuma influência do mundo ao ponto de paralisar. Para ver algo do mundo. Não. Aquela carreira da igreja primitiva, dos apóstolos, dos primeiros pastores, devem continuar até quando? Até o dia do arrebatamento. Deu para entender? Só lemos 2 versículos. Agora vamos ler mais um pouquinho ainda. Poxa vida, eu acho que hoje vamos aumentar o horário, né? Mas não tem problema. É aula bibliologia, né? Então falando sobre isso aí. Vamos para o capítulo 2, verso 4. A irmã Marta Custódio também está assistindo. Olá, irmã Martinha. Marta Custódio está aí nos ouvindo também. Quanta saudade, faz muito tempo. Embora a irmã mora tão pertinho aqui, né? Quase na rua de baixo. Deus que abençoe a irmã Martinha. Espero que toda a sua família esteja bem. No verso 4 disse: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Oh, gostoso! Vai chegar o momento que nós vamos participar da grande ceia com Jesus, a grande festa das bodas do Cordeiro, né? E vai ser levantado o estandarte. Estandarte quer dizer bandeira, não é isso? Levanta o estandarte, a bandeira.
quando tivermos todos reunidos com Jesus, todos os salvos, de todas as gerações, de todas as dispensações, então aquele momento vai ser um banquete, né? E a bandeira vai ser levantada. E essa bandeira seria o amor. Meu Deus, como vai ser gostoso, né? Aquele dia do arrebatamento, depois, no momento de estabelecer o milênio, um pouco antes, aquele amor gostoso de Jesus, de todos os salvos. Hoje tem alguma diferencinha aí entre os irmãos, e às vezes isso aí quebra aquela alegria, aquele prazer. Mas naquele dia o estandarte vai ser erguido, o amor vai ser erguido. Vai ser uma coisa mais gostosa que pode existir. E o Senhor fez questão de deixar registrado aqui no livro de Cantares de Salomão, falando sobre o casamento, sobre o marido, sobre a mulher, mas nós vamos aplicar somente com respeito à igreja, o povo de Deus. Agora no verso 10, meu Deus, vamos ver se a gente consegue, vamos falar menos. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira, etc, etc, etc. Então, está falando sobre, olha, levanta-te, né? O inverno já passou, a chuva cessou e se foi, aí aparecem as flores. Depois aí do verão, é do verão, não vem a primavera, é isso? Não, verão, outono. Outono, aí vem depois a primavera, etc. Bom, não vamos entrar nesse detalhe que eu posso perder alguma coisa aí, né? Mas, então, o meu amado diz, levanta-te. Nós estamos aguardando, irmãos, esse dia. As igrejas estão aí, na sua boa parte, não a maioria, mas atenta à voz do Senhor. A Bíblia diz assim, que quando Jesus voltar nas nuvens, lá em cima com os anjos, vai haver primeiramente o alarido, né? Aquele cântico dos anjos, muitos anjos cantando, possivelmente todos os anjos, e todos nós ouvindo o cântico dos anjos, que é a coisa mais linda. Eu tive esse privilégio de ouvir pelo menos um anjo cantando, né? Já falei para os irmãos, não vamos entrar nesse detalhe, mas é a coisa mais linda, eu falei para minha esposa, minha filha, é a coisa mais linda que pode existir, é o cântico de um anjo. Nós vamos ouvir, e aí vai ouvir a voz de arcanjo, a voz do Senhor. Então aqui está dizendo, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O dia do arrebatamento, e depois então aquelas maravilhas. Aí vai aparecer as flores, vai falar sobre o milênio, em que os animais deixarão de ser carnívoros, perderão o apetite por comida de carne. Hoje quero carne, 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 e mata por carne. Quantos bois, quantos animais estão sendo mortos para nos dar carne, carne. Mas naquele tempo não vai ter mais isso, todos serão vegetarianos, glória a Deus. A irmã Daniela, a Danizinha, está aí só vegetariano, né? Comendo somente vegetais, porque fica com dó dos animais. Mas muito bem, vai chegar esse dia, e as crianças vão brincar com a serpente, né? Com as cobrinhas, né? E não vai ter nenhum mal. Agora, diz também no verso 15, para a gente adiantar, ó, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. Hoje nós estamos vivendo isso aí, a vinha de Deus.
Eu pertenço à vinha de Deus, a irmã Dilaine, a irmã Renilde, e vocês também, vocês estão com os parelhinhos, e todos que estão assistindo, fazem parte da vinha de Deus. Mas existem as raposas, as raposinhas que querem arruinar, destruir as vinhas de Deus, as maravilhas de Deus, que são justamente os pecados, né? Querem destruir. Agora, apanhai-mo as raposinhas. Tire do seu lar as raposinhas, os pecados. Tirem das suas mentes as raposinhas, os pecados, que querem fazer dano para a vinha do Senhor. O meu amado é meu, verso 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Certo? Então, meus irmãos, ora, se você continuar lendo até o final, não temos muito, vamos ler. Então, aqui está dizendo, olha, eu sou do meu amado e ele é meu, e ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Então, se refere ao sumo pastor Jesus, que com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, zelo, ele apacenta o seu povo, as suas igrejas e todo o povo de um modo geral que lhe pertence. Oh, glória a Deus! Então nós somos do nosso amado e o amado é nosso. Então nós podemos dizer sem nenhum medo, ó Jesus, eu te amo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nós podemos falar e nós falamos que temos prazer. E ele fala, e vocês são meus tesouros peculiares. Então o amor entre Cristo e o seu rebanho é muito grande, e entre o rebanho e Cristo também é muito grande. E isto Deus fez questão de mostrar neste livro realmente a união que existe entre o pastor, entre o noivo e a igreja, as ovelhas. Noiva, noivo. Ok? Vamos lá, rapidinho. Capítulo 5, verso 1. Meu Deus do céu, o horário já está indo. Olha, já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi meu favo com o mel, bebi meu vinho com o meu leite, comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. E no verso 10 diz assim, capítulo 5, verso 10, o meu amado é Cândido, não é Cândida, porque Cândida, se não tomar cuidado, ela destrói. Mas Cândido quer dizer o quê? Cândido quer dizer alvo, alvo. Então, o meu amado é alvo como a neve. E rubicundo. O que quer dizer rubicundo? Oh, Renilde, você é rubicunda. Oh, a Manzira diz para o irmão Raimundo, você é rubicundo. Aí ele vai brigar, para com isto, mulher. Mas rubicundo quer dizer corado. O meu amado é alvo e ele é corado, né? A Madeleine, mês passado, estava muito branca. E hoje a gente compara uma foto dela quando ela foi internada nos dias. E hoje a diferença é grande. Os irmãos assustam, né? Não tinha sangue no rosto em quase lugar nenhum. Estava branquinha mesmo, né? Não porque não queima do sol, mas por causa da falta do sangue, né? Mas agora ela está curada. Então, Dilaine, você é rubicunda, né? Está aí curada. É isto a igreja com o noivo, né? É o que está dizendo, o meu amado é isto. E realmente quem é que vai negar que o Senhor é assim?
Agora no verso 6, verso 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ponto final. Ele se alimenta entre os lírios. O marido falando para a mulher, mulher falando para o marido, né? Eu sou do meu amado é meu. Eu sou de Jesus, Jesus é meu. A noiva, a igreja falando para o Senhor e o Senhor falando para nós. E no verso 14 do capítulo 8, finalmente, chegando ao fim, diz assim: vem depressa, amado meu, faz-me semelhante ao gamo, o filho dos veados, sobre os montes dos Arões. Vem depressa, todos nós estamos ansiosos, querendo que o Senhor apresse para buscar a sua noiva, o seu povo. Meus irmãos, agora os intermediários, os versículos intermediários, então seria os recheios, tudo sendo aplicado aí para o marido, a mulher, mas especialmente para falar sobre a noiva de Cristo e Cristo como noivo. Marido e mulher um dia vai deixar de existir, mas a noiva de Cristo vai permanecer eternamente. Amém? Eternamente, e o noivo também. Então, é um livro maravilhoso, se nós soubermos entendê-lo e aplicar em nossas vidas corretamente. Se não aplicarmos corretamente, nós não vamos nem ler, porque tem passagens ali que realmente a pessoa fala, nossa, isso aí é inspirado por Deus? Se não fosse inspirado por Deus, não estaria aqui conosco, pode ter certeza disto. Ok? Muito bem. Então eu espero que a irmã Alzira, a Danizinha, possa ter aproveitado e poderia usar muitos argumentos, mas eu acho que é suficiente para entender o motivo deste livro sagrado, Cantares de Salomão. Amém? Vamos agora, nesses minutos, para a continuidade, irmã Dilane. Então nós vemos aqui, né? Já comentamos a revelação especial, não vamos repetir mais, pode ir passando. Ok? Então nós já comentamos também, né? Sobre Deus, Jesus, né? O que falou na Bíblia, né? Deixa eu comentar algo, aqui em cima está, né? Deus permitiu que na Bíblia houvesse, eu vou repetir, né? Deus permitiu que na Bíblia houvesse palavras de. Vamos lá? A irmã Elineide também chegou e foi para 11 aparelhinhos. Amém, irmã Elineide? Boa noite. Só um minutinho, deixa eu ver o que a irmã Alzira está comentando. Obrigado, pastor, porque eu já me perguntei se era inspirado mesmo. Grande esclarecimento. Amém. Como? Eu ainda não tinha ouvido uma explicação tão oportuna, explicativa sobre Cantar Salomão. Ainda não tinha tido um ensinamento relacionado a esses textos como Salvador. Amém. Muito obrigado, irmã Alzira. Então eu espero que tenha ajudado os outros também. Jamais, né? 66 livros, todos inspirados por Deus. E nós vamos ver aqui sobre isso aí, né? Ok. Então, nos 66 livros, nós temos palavras de Deus. Muitas palavras de Deus. Ok? Aqui, Deus falou com Moisés, Deus falou com Ezequiel, falou com os profetas. Então nós temos muitas palavras de Deus. Cuidado para não confundir. Então,
quer dizer que a Bíblia toda não são palavras de Deus? Vamos tomar cuidado. Nós vamos explicar para ninguém sair criticando a Bíblia ou o pastor Genésio. Então temos palavras de Deus, temos palavras de Jesus, obviamente muitas. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais, né, entrará em condenação, tal. Então Jesus usou muitas palavras na Bíblia, no Evangelho. Tem muitas palavras humanas e muitíssimas palavras humanas, concorda? Eita nós! Adão falou. Eu comi, né? Eu fiquei com medo, escondi, né? Olha, a mulher que me deste, né? Ela que me fez pecar. A culpa é sua, né? A mulher que me deste. Então, desde aquele tempo até a conclusão da Bíblia, né, houve palavras humanas, né, humanos falaram. E também anjos falaram. Anjo falou com Daniel, anjo falou com Maria, anjo falou com Moisés e assim por diante. Então, anjos também falaram, ficaram registrados. Oh, glória! E o diabo também. Se a gente falar assim, olha, na Bíblia, Deus, todas as palavras foram ditas por Deus, não é verdade. Tudo que está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi Deus que falou, não é verdade. Deus nos fala através da Bíblia, por causa da inspiração, né? Todos aqueles que falaram servem como exemplos para nós, certo? Então Deus fala conosco através da Bíblia, mas Deus falou, Jesus falou, humanos falaram, anjos falaram, o diabo falou, demônios também. Quando falou para Jesus, só um exemplo, né? Olha, não nos mande para o abismo, por favor. Olha lá uma manada de porcos. Permite-nos que nós entremos naquela manada de porcos, e quase 2.000 porcos, né? Então, demônios também falaram. E Deus fez questão que ficasse registrado. Ele inspirou, nós vamos comentar depois. E até uma jumenta. A jumenta falou para quem? Para Balaão. Ei, por que você está me batendo? Eu não te fiz nada. Eu sou tua, faz tanto tempo, alguma vez eu fiz isso? Não. Ele estava tão cego que conversou com a jumenta. Não, você nunca me fez isso. Então, por que você está me batendo? Ela reclamou, né? Está registrado na Bíblia, correto? E 66 livros maravilhosos. Tem muitos irmãos que acho que ainda não leu essa passagem da jumenta, somente ouve, né? Mas como é gostoso a gente ler tudo, conhecer tudo aquilo que está registrado na Bíblia. Então, deixa eu repetir. Deus permitiu que na Bíblia houvesse palavras de Deus, Jesus, humanos, anjos, diabo, demônios e uma jumenta. Pode ser que tenha mais alguma coisa que eu não coloquei aqui, mas somente para a gente ter aí um conhecimento maior, né? Então, pode ser que tenha alguma outra coisa que falou. Papagaio também falou, mas não ficou registrado, né? Então, ok. Vamos passar, Madeleine. Eu acho que não vai dar tempo de terminar, mas... Olha, apesar de todos fazerem uso... Apesar de todos fazerem uso de palavras, somente 40 homens receberam inspiração. Inspiração é o sopro de Deus na mente da pessoa para escrever, dos 40. E Theopneustos.
Isso aí é no grego. Inspiração quer dizer isto aí. Theopneustos. Ok? Deus inspirou 40 homens para escrever a Bíblia. Poxa vida! O ponto seguinte, os irmãos vão ver. Mas deixa comentar um pouquinho. Nós falamos que a Bíblia, ela não teve assim um fechamento assim rápido, mas foi gradual, né? Foi gradativo. Um espaço de quantos anos, irmã Renilde, para escrever a Bíblia? 70. Aproximadamente, quantos anos de? Uma diz 400, outra diz 70, mas foram 1.500 anos. Meu Deus! Vamos colocar 1.500 anos, aumentando um pouquinho para 1.550 anos. Então não foi assim, de repente surgiu a Bíblia, pã, né? Então Deus usou 40 homens e Moisés foi o primeiro a escrever a Bíblia, escrevendo os 5 livros de Pentateuco, já comentamos. Esdras, depois de 1000 e poucos anos, ele reuniu. Esdras agregou todos os rolos existentes, todas as escritas. Esdras agregou tudo, ou agrupou, não sei qual é o português melhor, né? Ele agregou todos os livros e aí houve a canonização do Velho Testamento. Esdras foi um dos escribas mais famosos, mais comentado, e um homem fiel à pessoa de Deus. E Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros e usou Esdras para a canonização. Não somente ele, mas ele foi o líder da canonização do Velho Testamento. Ficou de lado apenas Neemias e Malaquias. Ok? A Dani acertou. Amém. Então é isso aí. Livro de Neemias e Malaquias, que fechou o Velho Testamento, né? Então, Esdras foi esse homem maravilhoso. 1.500 e poucos anos para escrever tudo. Aí depois, a canonização do Novo Testamento é uma outra coisa. Não vamos entrar em detalhe agora, porque nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos passar lá, Mandilane. Opa, deixa eu ler aqui, porque aqui em cima não dá. Está cheio de gente ali. Está cheio de pessoas aqui em cima, então vou ler aqui. A inspiração. A inspiração é justamente o sopro de Deus, né? O theopneustos. No grego, é o sopro de Deus. É como se eu estivesse aqui escrevendo algo sobre o mando de Deus, o mandado de Deus. E eu não sei o que eu vou escrever, né? Mas Deus vai me inspirando, vai como diz, soprando em meu coração, em minha mente, e minha mão simplesmente vai... Eu vou escrevendo. Um exemplo, Moisés estava lá na casa dele, né, naquele período que estava indo para a terra prometida. Então ele começou lá, e agora o que eu escrevo? Eu não sei nada sobre criação, então aí de repente o sopro de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e Moisés simplesmente foi... Os irmãos entenderam? Isto é inspiração. Isto é inspiração de Deus. O assopro de Deus. Theopneustos de Deus. Agora, por isso
a Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, você já imaginou o apóstolo João, lá na ilha de Patmos, estava lá por causa da palavra de Deus? Você já imaginou quanta coisa que João, o apóstolo, tinha que escrever? Eu já li Apocalipse, sei lá, mais de 50 vezes, umas 100 vezes, sei lá, não sei. Porque é um livro gostoso de ler. Muitos não lêem porque eu não entendo nada. Não entende nada? Vai a fundo que você entende. O Espírito Santo vai te ajudar. Nada de falar, isso aí não tem desculpa. Eu não entendo nada, por isso eu nem o leio. Deixa para os pastores, nada disso. Deus está dentro de você. Aquele que inspirou está dentro de você. Então vai lá, tenha paciência e oração. Mas tudo bem. Você já imaginou escrever tudo aquilo ali? Quem é que conseguiria? Né? Quem é que conseguiria escrever o livro de Apocalipse, o livro da revelação? Mas Deus foi falando e João foi escrevendo. Aquilo que Deus não quis falar com ele, ele viu. Ele foi olhando e foi vendo e foi escrevendo aquilo que estava vendo. Por isso, meus queridos irmãos, não aceite ninguém falar para você, olha, a Bíblia não é confiável porque foi escrita por homens. Diga para eles, nenhum homem escreveria algo que viesse a condenar os seus atos pecaminosos. Foi escrita por homens, sim, mas inspirados por Deus, recebendo o sopro de Deus. Não admita essa vergonha, né, quando alguém fala que não é confiável. Então a Bíblia, ela se tornou confiável, a torna confiável 100%, porque é Deus falando conosco através de todos os homens citados. Concorda? Então ela é confiável. Por isso nós falamos assim, quando lemos a Bíblia, é Deus falando conosco. Às vezes a passagem que nós estamos lendo é o diabo que está falando. Mas através daquele acontecimento das palavras do diabo, Deus está investindo em nós, aplicando aquilo ali em nossas vidas. O diabo está falando, mas Deus está fazendo uso daquelas palavras do diabo para a nossa edificação. Então, quando lemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é Deus falando conosco. Podemos sim confiar. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Amém? Ou gostoso? O diabo. Hã? O diabo pode nos edificar as palavras dele. O diabo edifica? As palavras do diabo podem nos edificar? Sim, aquela aplicação, né? Mesmo quando, porque, veja bem, o diabo falou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, então, manda que essas pedras se tornem pão. E Jesus falou, nem só de pão vive o homem. Então, as palavras do diabo foram maldosas, só que nos edifica, por quê? Porque Jesus falou para mim, para todos nós, nem só de pão, de pedra vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então nos edifica, sim. Aí mostrou lá todo o reino, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus falou, vai-te Satanás, porque está escrito, somente a Deus servirás e tal. Renderás culto. Então nos edifica, mesmo o diabo falando, nos traz edificação, porque Deus fez questão que fosse registrado aquilo ali, certo? Não é que aquela palavra, nosso diabo me edificou com aquela palavra, mas justamente com o resultado das suas palavras. Ok? Vamos para o final. Vamos terminar só mais um pouquinho? Aí quinta-feira que vem vamos para outra, né? Vamos lá. A Maria está dizendo que eu vou perder alunos, né, se ultrapassar muito, mas é só um pouquinho. Uma aula mesmo na faculdade, na escola, é de 4, 5 horas, né?
Vamos lá? 3 fatores na doutrina da inspiração. Theopneustos. Inspiração. Quais são os 3 fatores? Ok, obrigado, Marilene. Os 3 fatores que existem, na inspiração, glória a Deus. Primeiramente, o Espírito Santo. Quem inspirou o homem a escrever, justamente, obra do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo, irmã Renê? É Deus. Opa! O Espírito Santo é Deus. Amém? Então, isso aí é um fator. É o fator primordial. O Espírito Santo. Então, está aí. Vamos lá? Para a gente terminar. 2. O escritor escolhido por Deus. Ó Deus, eu queria tanto escrever um livro, eu posso escrever. Deus diria, não. Mas mesmo assim eu vou escrever. Ok, pode escrever. Mas não inspirado por Deus. Quem escolheu Moisés para escrever não foi o seu sogro, não foi o seu pai, não foi Faraó, mas quem escolheu Moisés para escrever foi Deus. Amém? Então, o segundo fator, escritor escolhido. Olha, de tantos, ninguém consegue calcular a quantidade de seres humanos, trilhões é pouco, quilhões menos ainda, não temos um número suficiente para calcular a quantidade de seres humanos que existe até agora, desde Adão até agora, mas de toda essa multidão, Deus escolheu apenas 40 homens para escrever. Então, este é um fator importante também. É igual pastor, certo? Ninguém queira ser pastor se não for chamado por Deus. Ele não vai ter resultado nenhum. Eu já sofri demais, Graças a Deus, muita alegria também. Mas a gente suporta e vai, porque foi Deus que chamou, foi Deus que colocou em Betel e assim vai indo, Então, o escritor escolhido por Deus, assim como o pastor, igreja não forma pastor, universidade não forma pastor jamais, mas é Deus que escolhe, Esse é o fator 2. Vamos lá? E o último fator, os escritos sagrados, sem nenhum, o quê? Erro. São palavras minhas, essas que eu uso aqui, mas pode usar outras palavras, outros argumentos, que é válido, Então, os escritos sagrados, sem nenhum erro, Ah, mas pastor, ali está errado. Não está errado, não. Você vai ver que tem uma outra aplicação que Deus permitiu aquilo ali. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver alguma diferença assim. Ah, mas então está tudo errado, vai saber. Não, o Senhor achou por bem de ouvir Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois a gente vai comentar um pouquinho, mas não existe erro. Uma coisa que eu achei muito importante, com todas as escritas, é justamente isso aqui. Vamos ver. Mesmo Deus não existe erro, mesmo Deus permitindo a conservação das próprias personalidades do autor ou dos autores. Irmãos, Deus é extraordinariamente maravilhoso, compreensivo, atencioso, quer o melhor para nós, porque Ele usou 40 autores e permitiu as suas próprias personalidades. O que é que eu quero dizer com isso? Se você ler Amós, você vai ver, o horário já foi, eu vou ler para os irmãos. Amós 4:1 diz assim:
ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, Ixi. que estáis no monte de Samaria, que oprimiram os pobres, que quebrantaram os necessitados, que dizer ao seu Senhor, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, tal. Então, vocês são vacas, e vacas de Bazã, ou suas vacas. Deus poderia ter eliminado isso aí. Mas não, ele permitiu. Amós usou a sua personalidade, a sua característica. Ele era plantador de sicômoros, né? Ele era lavrador, mas também ele mexia com gado, né? Possivelmente o seu forte eram os animais, os gado. Então ele não ia usar um outro termo. Falar sobre peixe. Ó, vocês são peixes, não sei o que lá, vocês são igual tubarão. Se fosse o apóstolo Pedro no lugar de Amós, Deus permitiria que ele falasse, vocês são tubarões, vocês são outro tipo de peixe que devora com facilidade. Né? Então, os irmãos entenderam? Mesmo Deus usando 40 autores da Bíblia, não havendo nenhum erro, tudo é confiável, ele respeitou a personalidade de cada autor. Você pode, olha, eu quero que você fale isso, inspirou para falar isso. Agora, quanto à aplicação, pode usar aí o seu termo. Deu para os irmãos entenderem? Nós vamos ficar por aqui, que já são 9:08. Eu quero dizer aos irmãos que eu sou muito feliz de ver aí esses 11 aparelhinhos ligados. Quer dizer que nós temos aí 11 irmãos interessados, fora os que ficam ao lado. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Eu espero que tenha gostado e volte mais vezes. E os demais irmãos, né? O nosso sincero agradecimento. Desejo a todos uma boa noite, na paz do Senhor. Olá, irmã Alzira, quero saber se a irmã, sobrinha, já foi operada ou não. Ela pôs aqui que vai ser internada amanhã. Vai ser internada amanhã, então amém. Né? A irmã Maria José também está dizendo, muito bom. Amém, irmã Maria José. Domingo no culto da igreja, se Deus quiser. Olha, você está aprendendo muito. Ah, sim, amém. Então Deus que esteja abençoando a todos. Uma boa noite, bom descanso, boa proteção, bom jantar, uma boa sopa com esse meio frio. E que Deus esteja abençoando a todos. A Danizinha chegou, obrigado pela explicação, ok? Deus que abençoe filhinha, netinha e também o Tiagão, nosso querido genro, muito amado. Deus que abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar.